boa noite. Os coordenadores do mutirão carcerário, que começou na última terça-feira aqui no Amazonas, se reuniram hoje para avaliar as ações da semana e planejar as das próximas. Durante a conversa, o presidente do Tribunal de Justiça reclamou da participação dos juízes nesse trabalho. A reunião seria para avaliar os resultados do primeiro mutirão carcerário do estado este ano, mas acabou virando um puxão de orelha. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Ari Moutinho, chamou a atenção dos juízes que não estão cumprindo o horário de trabalho. Segundo ele, os atrasos têm causado aí um grande acúmulo de processos. Há necessidade de uma dedicação maior de todos. Eu não acredito que um juiz que não chega no horário das 8 horas possa ser tão produtivo quanto aquele que chega rigorosamente no horário. Por isso que eu estou aqui, como vocês viram, olhando nos olhos de cada magistrado e pedindo que realmente tenha uma participação maior. Com o ambiente virtual, com a utilização do ambiente virtual, você pode até de casa trabalhar, mas a presença do juiz no ambiente de trabalho é fundamental, porque nós sabemos o perfil ou a prática de alguns servidores que comprometem o Poder Judiciário. Tem servidor abnegado, mas tem outros que, lamentavelmente, não cumprem o seu papel. As cobranças não pararam por aí. A juíza Samira Barros Elui, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, lembrou da mulher que estava no hospital de custódia com 28 presos. Segundo ela, um erro grave que agora deve ser submetido ao crivo do Conselho Nacional de Justiça. Já foi determinada pelo próprio juiz titular da terceira vara, Tribunal do Júri, doutor Mauro Antoni, a imediata transferência dela para um estabelecimento adequado, mas infelizmente o Poder Executivo retornou essa senhora para o sistema prisional, para a ala feminina da cadeia pública Vidal Pessoa, e lá nesse local, pelo que eu tomei conhecimento extraoficial, ela está dividindo cela com uma outra mulher. Na verdade, o ambiente ainda não é o adequado, não é o que se espera, tendo em vista que lá não é um local adequado para tratamento de pessoas com transtorno mental. Segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas, Manaus tem o maior número de presos provisórios do Brasil. Para diminuir essa população carcerária e julgar os processos pendentes, o mutirão vai continuar até outubro, por enquanto na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que deve ser fechada. Semana que vem, nas demais unidades prisionais. Um feto foi encontrado num terreno na zona centro-sul da cidade. Os moradores do local acreditam que esse seria um caso envolvendo magia negra. O feto foi encontrado neste terreno abandonado, próximo ao beco da Passagem Nacional, no bairro Nossa Senhora das Graças. De acordo com esta moradora, ontem à tarde, 2 mulheres foram vistas no local. Era uma volta de meio-dia, estava muito quente. Aí eu chamei, abri a outra janela do quarto e disse pro meu sobrinho: olha, a mulher tá tomando banho de cacimba linda de sombrinha. Aí fiquei, deitei. De vez em quando eu ia lá na cozinha, voltava, eu olhava, elas ficaram. Lá por uma volta de 2 horas da tarde, que eu voltei a olhar de novo, elas estavam se levantando, mas eu não imaginava que era isso. De acordo com os moradores, ela teria utilizado esses 2 pedaços aqui de garrafa PET para cavar o buraco onde foi colocado o corpinho da criança. Isso aconteceu por volta de meio-dia. Agora, o que chama a atenção é que é um terreno aparentemente abandonado, um terreno de difícil acesso, muito íngreme, né? Chama a atenção a escolha desse local, que poderia estar passando pessoas no momento. Este adolescente foi um dos primeiros a chegar na área. Tinha um monte de coisa aí por cima aí, garrafa de Skarloff, cerveja, um monte de folha e fruta por cima, e uma vela. E aí, o que vocês fizeram? Cavão, pra ver o que era. Já esta menina ficou assustada. Ela acha que o fato pode estar ligado a rituais de magia negra. E a mulher, ela entregou pra essa pessoa que foi pro diabo, né? Aí ela pegou e falou tudo como foi, que a Adriana tinha feito um ritual pra a criança, deu o corpo da criança pro diabo. Aí ela falou, mas só que ela falou que a mãe dela não sabia que ela ia fazer isso. De acordo com o IML, o feto é do sexo masculino e teria aproximadamente 5 meses. O caso foi registrado no 12º DIP, mas vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios.
Você vai ver agora a ação violenta de bandidos durante um assalto a uma construtora na zona oeste da cidade. Até agora eles não foram identificados e a Polícia Civil pede ajuda da população. O crime ocorreu no dia 4 deste mês na empresa JMS Pisos e Construções. As imagens mostram o momento em que os bandidos, um de boné e um de paletó e de boa aparência, entram na construtora para falar com uma funcionária. Em seguida, eles anunciam o assalto e levam os vigias da guarita até o setor financeiro. Lá, eles colocam todas as vítimas deitadas no chão. Com pistolas apontadas, eles agridem e ameaçam os funcionários. E depois saem com um malote com cerca de R$100 mil. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos e Defraudações. O delegado Orlando Amaral acredita que o crime pode ter sido facilitado por alguém que conhecia os procedimentos da empresa. Podemos dizer que é um indivíduo que não é do conhecimento da DRF. O motivo pelo qual nós estamos recorrendo a essa matéria, que a imprensa, junto com a população, possa nos ajudar a identificar esses elementos. Nós temos o 9962-2187 e temos o 3239-3780. Esse número é direto com o delegado? Fala direto com a autoridade policial. Após denúncias, estes 4 homens da mesma família foram presos em flagrante por tráfico de drogas no bairro da Paz. Na casa deles, onde funcionava um ponto de venda de drogas, a polícia encontrou várias porções de maconha, cocaína, pasta base de cocaína, dinheiro e um revólver calibre 38. Eles foram encaminhados para a cadeia pública. Josimar Lopes, de 19 anos, foi preso na madrugada de hoje, segundo a polícia, no momento em que ia entregar a droga em uma boca de fumo no bairro Novo Israel. Na delegacia, ele confessou o crime e disse que trabalhava para um traficante da área. Este mercadinho na colônia Terra Nova foi assaltado 2 vezes esta semana. O último caso foi registrado pelas câmeras de segurança do local. As imagens mostram que este rapaz de camisa branca entra primeiro e finge ser cliente. Ele pega alguns produtos e anuncia o assalto. Em seguida, o comparsa dele entra armado, vai até o caixa, rouba dinheiro e aparelhos de celulares de clientes e funcionários. Agora, a polícia pede ajuda da população para prender a dupla. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Uma adolescente foi atropelada por um mototaxista a caminho da escola no bairro Alvorada. O acidente foi por volta das 7h30 da manhã, bem na frente da base do SAMU, no Alvorada 1. A estudante Amanda Sodré, de 14 anos, aluna da Fundação Bradesco, foi atropelada quando atravessava a rua. O mototaxista Jean Carlos, que atingiu a vítima, parou para ajudar. Ela surgiu do nada mesmo, que ela saiu daqui 3, entendeu? Aí eu tentei desviar dela, mas ainda bem que não ia rápido, A adolescente recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada a um pronto-socorro. O prefeito de Rio Preto da Eva, Luiz Ricardo Chagas, conseguiu retornar ao cargo hoje de manhã. O desembargador Lafayette Coutinho, do Tribunal de Justiça do Amazonas, concedeu o mandado de segurança para que Luiz Ricardo fosse reintegrado imediatamente. A notícia não agradou alguns moradores do município que fizeram um protesto na M010. Eles queimaram pneus e bloquearam parte da estrada. Batalhões da Rocan e da Polícia de Choque foram enviados para o local para liberar a rodovia e acalmar aí os manifestantes. O prefeito tinha sido afastado pela Câmara de Vereadores do município no dia 12 deste mês por causa de denúncias na aplicação do Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb. A CPI da pedofilia da Câmara Federal vai estar de volta a Coari na próxima segunda-feira. A comissão vem dar andamento às investigações sobre crimes envolvendo crianças e adolescentes no município. A repórter Samira Benoliel tem as informações. Os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito desembarcam em Manaus na segunda-feira e no mesmo dia seguem para Coari.
Lá, a presidente da CPI, Érica Cocá, e a relatora Lilian Sá vão ouvir testemunhas de supostos crimes de exploração sexual infantil que teriam sido cometidos em 2008 pelo atual prefeito Adail Pinheiro. A comissão já esteve aqui em julho e agora, para não atrapalhar as investigações, não foram divulgados nomes e nem a quantidade de pessoas que vão ser ouvidas. No mesmo dia à tarde, a equipe volta para Manaus para participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debater as denúncias envolvendo a exploração sexual infantil. E na terça-feira, a presidente da CPI tem uma reunião com o superintendente da Polícia Federal, Sérgio Fontes, e depois vai ouvir o desembargador Arimoutinho e o corregedor Iedo Simões sobre os processos de Adail que tramitam na Justiça. Samira Benoliel para a Crítica na TV. E hoje a polícia conseguiu prender um homem acusado de tentar estuprar e roubar uma adolescente de 14 anos. Ele já era procurado há um mês. Michel do Nascimento Souza, de 20 anos, foi pego depois que a vítima o reconheceu por foto. A adolescente conta que estava indo para a academia quando foi abordada por ele em um Gol vermelho. Quando ele parou no carro, falou que ia me pegar e fazer o que ele bem entendesse. Falou que se eu gritasse ele ia me matar, só que na hora eu não pensei na morte. Fiquei me batendo, até que consegui sair do carro. O caso foi há um mês e desde lá a polícia procurava alguém com as características informadas pela vítima. Mesmo tendo sido reconhecido, o suspeito, muito nervoso, negou as acusações. Eu sou inocente, eu não fiz nada, não sei de que se tratava isso, eu não sei o que eu estou fazendo agora aqui. Michel vai ser mantido em prisão preventiva. A vítima o reconhece categoricamente, não vacilou em nenhum momento, reconheceu por fotografia, agora reconheceu pessoalmente. Então, nos leva a crer que realmente foi ele que praticou esse delito. Infelizmente, é muito comum a gente exibir aqui reportagens como essa de violência sexual contra adolescentes. Os números são cada vez mais altos e para tentar alertar a sociedade contra esse tipo de crime, estudantes e professores fizeram um protesto hoje em Manaus. Caras pintadas e um desejo, o fim da pedofilia. Alunos de escolas públicas, professores e conselho tutelar se reuniram no Alvorada em protesto contra o aumento de casos de abusos sexuais na capital. O nosso intuito é a conscientização da população, chamar a atenção da população de como proceder em caso de violência contra a criança e adolescente. Então, assim, um conselho é pouco ainda na nossa zona, mas nós estamos fazendo a nossa parte, né? Eu acho, assim, que a conscientização é muito importante, porque as pessoas, às vezes, não sabem como proceder em caso de violência, qualquer tipo de violência contra a criança e adolescente. Só no Conselho Tutelar da Zona Centro-Oeste são registradas 50 denúncias por semana. Por isso, as escolas abraçaram essa causa e usam a educação como arma na sala de aula. Nós estamos orientando, a cada dia dentro da sala de aula, que nós não devemos, deixar ninguém ficar tocando parte nenhuma do nosso corpo. Nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. Nós fazemos uma parceria com o Conselho Tutelar, através de palestras dos próprios conselheiros e também sensibilizando, conversando com os pais nas reuniões, através de palestras, de vídeos. Foi encontrada hoje à tarde a menina de 7 anos que estava desaparecida há 4 dias aqui em Manaus. De acordo com a polícia, Daiane foi encontrada no quilômetro 35, na comunidade do Pau Rosa, junto com um adolescente que a raptou. A jovem já tem passagem pela Delegacia de Atos Infracionais. Só levou a criança porque os pais maltratavam muito e ela ficou com pena, por isso que ela levou para o sítio. A mãe ficou aliviada em ter a filha de volta depois de 4 dias de procura, mas não pensa em ficar em Manaus depois do que ocorreu. Estou me tremendo todinha, mas eu estou aliviada porque minha filha está do meu lado, graças a Deus. Minha filha, eu sinto que meu coração já está mais aliviado, mais que eu encontrei minha filha. Não quero ficar aqui em Manaus, não. Não quero ficar de jeito nenhum aqui, não. Um vazamento de óleo na área dos superterminais na zona sul de Manaus mobilizou os órgãos ambientais hoje à tarde. A primeira suspeita era de que o produto teria vazado de um dos pátios de carga e descarga, mas a equipe de vistoria confirmou que o óleo vinha de um navio que estava ancorado no Rio Negro. Thea Morel.
De acordo com o Batalhão Ambiental Fluvial, que faz a patrulha nos rios, o responsável pelo derramamento de óleo foi um navio de carga de bandeira russa, identificado como Úrsula. De acordo com o Batalhão Ambiental, que esteve no local acompanhando a vistoria do IPAAM, do Instituto de Proteção da Amazônia e também da Inspetoria da Estação Naval, não houve danos significativos. Cerca de 15 a 20 litros de óleo do lastro do navio foram derramados na água. Quando as equipes de vistoria chegaram no local, a contenção em torno do navio já havia sido feita e o produto estava sendo retirado do rio. Mesmo assim, o comandante da embarcação Úrsula foi levado para prestar esclarecimentos na Delegacia de Meio Ambiente. O IPAAM não ofereceu informações e não se sabe se o barco vai ser multado ou se vai ter algum tipo de sanção. Thea Morel para o A Crítica na TV. Além de incomodar os motoristas, a troca de pavimentação das principais avenidas de Manaus vem causando problemas para os pedestres. Por causa das obras, as vias ficam sem a faixa de segurança, o que dificulta a travessia. Nesta avenida, na zona centro-sul de Manaus, a troca de asfalto já começou. Com o recapeamento feito pela prefeitura, a faixa de pedestre sumiu, o que está causando dificuldades na hora de atravessar. Bastante dificuldade para atravessar, principalmente à noite. Antes já era difícil, que ela estava mal pintada, e agora sem, está pior ainda. A gente fica às vezes horas esperando, aí quando um para, o outro estende a mão e a gente consegue passar. Na Avenida André Araújo, o asfalto foi renovado, mas ainda não recebeu nova sinalização. E mesmo em uma área escolar e com placas indicando que o local é de travessia de pedestres, a maioria dos motoristas não para. É preciso paciência, agilidade e muita atenção para não ser atropelado. Eles não param, eles têm que ficar botando a mão, vai passando. Tem uma velhinha, semana passada foi batida aqui. O Manaus Trans explicou que devido ao novo tipo de asfalto, a sinalização horizontal só vai ser recolocada 15 dias depois que a obra for concluída. Enquanto isso, condutores e pedestres devem ficar atentos. Esta educadora de trânsito foi para a rua testar a necessidade da sinalização. Ela simulou uma travessia e mesmo tomando todos os cuidados, quase sofreu um acidente. A atenção é fundamental, tá? Principalmente quando há nas vias, nas calçadas, querendo atravessar idosos e crianças, pois é uma faixa etária muito debilitada. Então, o condutor do veículo ele tem que ser muito atento para isso. Jaqueline também apela para o bom senso dos motoristas, para que deem preferência aos pedestres. Tendo sinalização ou não, o condutor ele é obrigado a respeitar o pedestre, tá? Sendo que se ele não respeita, é gravíssima, tá? É infração. E 7 pontos na carteira. 32 quilômetros de vias recapeadas até outubro e 55 até o fim do ano. Pelo menos essa foi a promessa feita pelo prefeito Arthur Neto durante vistoria das obras de recuperação. O prefeito vistoriou as obras nas avenidas André Araújo e Djalma Batista. De acordo com ele, além da troca do pavimento, a ideia é deixar as vias mais bonitas. Um trabalho de asfaltamento perfeito, o meio-fio vai ser todo recomposto, a iluminação vai ser a mais moderna, a mais possante de todas, vai ser a LED, a mais cara também, porque nós fazemos questão de dar um exemplo, mostrar como é que a gente quer que Manaus seja no futuro dela. Além de fiscalizar, o objetivo da visita foi também pressionar para que tudo fique pronto no prazo. Afinal, Arthur Neto garantiu que até o fim do ano, 55 quilômetros de ruas já estarão recuperadas, 32 quilômetros até outubro. Nós já entregamos 14 entre os meses de julho e agosto, e agora entre agosto, setembro e outubro a gente consiga entregar os 18 quilômetros que estão faltando. Domingo é Dia Nacional da Juventude, mas para alguns adolescentes a comemoração foi hoje de uma forma diferente. Ao invés de festa, o dia foi para cuidar da saúde. Na adolescência, a energia não falta. E em meio a tantas descobertas, muitos jovens acabam esquecendo da saúde. Mas, para os alunos da Escola Municipal Padre Puga, hoje foi dia de se cuidar. Uma das palestras foi sobre como escovar os dentes. O sorriso é muito importante, você ter um sorriso bonito. Não um sorriso bonito
de ter dentes branquinhos, mas um sorriso bonito de não ter cárie, né? Não apresentar cárie, não ter doenças na boca, como a periodontite, né? E essa turminha aprende rápido. Eu acho importante escovar bem os dentes, tirar toda aquela sujeira que a gente, quando a gente termina de comer, termina de jantar, termina de comer alguma coisa, tem que tirar aquela sujeira do nosso dente. Mas, além dos dentes, também é preciso se preocupar com a gravidez precoce, com a quantidade de glicose no sangue e pressão arterial. Como nós já mostramos no A Crítica na TV, infarto e AVC em jovens costumam ser fatais. As atividades são em homenagem ao Dia Nacional da Juventude, comemorado no próximo domingo, e fazem parte do programa Saúde do Adolescente. Hoje nós temos mais de 400 adolescentes da comunidade inscritos, então eles recebem orientação, participam de atividades lúdicas, dinâmicas, sempre voltado para a importância do cuidado com a saúde. A Secretaria de Saúde do município montou uma nova estratégia para concluir a imunização de meninas entre 11 e 13 anos contra o HPV nas escolas de Manaus. Isso porque cerca de 8.000 alunas faltaram aula ou não receberam autorização dos pais para serem vacinadas. A Secretaria de Saúde decidiu retornar às escolas públicas e particulares, onde o número de faltosas é maior. A intenção é imunizar até o fim deste mês as 8.000 meninas que faltaram no dia da vacinação. Eu queria aproveitar e convocar a todas as mães, leve suas filhas para as escolas, para que a gente possa, até o dia 30, vacinar todas essas adolescentes nessa primeira dose, porque em outubro nós precisaremos recomeçar de novo a campanha com a segunda dose. 44.000 meninas já tomaram a primeira dose da vacina contra o HPV em Manaus, o que representa mais de 80% da meta. O papilomavírus humano é o principal responsável pelo câncer de colo de útero, o tipo que mais mata mulheres no estado. Apesar da gravidade da doença, pais de 338 meninas não autorizaram que as filhas fossem vacinadas. A vacina tem um objetivo de proteger essa adolescente durante toda a sua vida contra o HPV. Por isso, não tem nenhuma justificativa, do ponto de vista da saúde, para a recusa. É uma injeção, não há reação, nós já vacinamos 44.000 aqui em Manaus, não tivemos nenhum caso de reação, então não há nada que possa justificar a não vacinação. O Amazonas foi o primeiro estado a vacinar meninas contra o HPV, mas no ano que vem todo o Brasil deve receber essa campanha de imunização de meninas de 11 a 13 anos. E a meta do Ministério da Saúde é que em 2015 essa faixa etária seja ampliada. Meninas de 9 e 10 também possam receber a vacinação. Amanhã é dia de mais uma ação do projeto Peixe Popular. E a população vai poder comprar 5 unidades de peixes por apenas R$2. De acordo com a Secretaria de Produção Rural, 6 toneladas de pacu, sardinha e jaraqui vão ser vendidas a partir das 8 da manhã nos feirões da CEPRO, no Parque Eurípides Ferreira Lins, na Torquato Tapajós, e no campus do IFAM, na Avenida Cosme Ferreira. Você já imaginou viver um dia sem ter que pagar impostos? Para fazer esse sonho de muitos brasileiros possível, o Conselho Nacional de Jovens Empreendedores organiza em todo o país um feirão sem imposto. Aqui em Manaus, 2 estabelecimentos toparam o desafio. Esta loja de manutenção e peças de carro tirou os impostos dos preços da revisão de veículos e dos pneus. Hilter soube do feirão por acaso e economizou R$120 na compra de pneus novos. Só assim, ele se deu conta do tanto de imposto que paga. R$60 de imposto no caso de um pneu é muito dinheiro. Para quem é um assalariado, que trabalha, sua para ganhar um pouquinho, para poder ter um pouquinho mais, é bastante economia. Além de pneus mais baratos, a loja oferece até amanhã 500 revisões completas a R$100, metade do preço original. Já este posto, que fica logo após a ponte Rio Negro, vai vender gasolina a R$1,99 amanhã, a partir das 8 horas. Vão ser oferecidos 5.000 litros e cada motorista só vai poder comprar R$30 de combustível.
A diretora executiva do Conselho de Jovens Empreendedores no Amazonas explica que assinaturas dos consumidores vão ser recolhidas para o movimento nacional que luta por novas leis tributárias no país. A gente tem que recolher 1 milhão de assinaturas no Brasil todo para apresentar ao Congresso, né, pedindo uma reivindicação para poder a gente ser menos onerado na questão do imposto. E o Nacional já tem um novo técnico. Ele foi apresentado hoje à tarde no centro de treinamento do time. Carlos Francisco Diá é o nome da vez no Leão da Vila. O novo técnico chegou esta semana na cidade. O clube já estudava a vinda dele para cá há um tempo. Desde o início do ano passado, que o Francisco de Assis, o Diá, já tinha sido sondado. Mas ele, à época, saiu do Icasa para o Barueri de São Paulo. Então, ele não pôde atender o convite da diretoria naquela oportunidade. Francisco é de Natal e tem muita experiência no futebol nordestino. Já levou times à Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui no Amazonas, ele pretende repetir as conquistas. A pré-temporada do Nacional começa em 1º de dezembro e o recém-chegado no time quer avaliar os jogadores de base, mas não descarta a possibilidade de trazer novos nomes para o clube. É um começo de trabalho, né? Observando alguns jogos de Série C, Série D e Série B, para nós podermos observar alguns atletas que, dentro da condição da diretoria, nós podermos indicá-los à diretoria para vir trabalhar conosco aqui, alguns jogadores que trabalharam nas equipes que eu passei, para vir disputar o Campeonato Amazonense já no primeiro semestre, talvez alguns já fazendo um contrato, já avisando a Série B do Campeonato Brasileiro. 2159. O mundo está dividido entre 2 grupos. O primeiro, riquíssimo, que mora na estação Elysium, e outro pobre, que vive na Terra em grande decadência. A missão de Matt Damon é trazer de volta a igualdade entre as pessoas. They will hunt you to the edge of the earth for this. Para as crianças, tem espetáculo na rua. Um espetáculo diferente de circo e meio ambiente, que vem com palhaço, paradas de mão, malabares, acrobacia e muita interação com o público. Venham todos brincar comigo nessa oportunidade que vai ser só esse final de semana, sábado e domingo, no Parque dos Vilhares. Nos vemos lá!